sobre a privatização. Nós queremos, então, falar um pouco do que constava nessa matéria. Sei que os senhores vereadores fizeram pedido do prefeito, o prefeito retirou. Mas é importante, vereador Marquinhos, que a gente saiba o que consta no projeto. Por quê? Porque, sendo projeto de lei, é o que vale, né? Então, assim, no artigo 5º, fala que o ente regulador, ou seja, a prefeitura, deverá elaborar normas complementares, regulamentares, prevendo metas progressivas e graduais de expansão do serviço. Olha só, essas metas, se a gente vai entregar essa concessão, por que deveria ser entregue? Porque o ente que hoje está fazendo esse trabalho não tem condição de expandir, de melhorar o fornecimento, né? Isso seria uma lógica. E para quem seria entregue, ele poderia fazer essa expansão e o melhor desse serviço prestado. Mas não consta no projeto. Vai regulamentar depois. Por que a gente acha que isso é perigoso, vereador Cinei? Porque, olha só, a gente, em São Paulo, foi falado que privatizar da Sabesp ia cair as taxas, isso foi antes da privatização, e que ia ter um investimento de 66 milhões. Depois do investimento, o governador já falou que as taxas não vão cair, e pelo contrário, elas irão subir. E não tem nada no projeto de lei que fala sobre o número desse investimento. Então não há obrigação de fazer. Se não está no projeto de lei, quem garante que essa regulamentação depois vai constar o que deve ser constado? Então a gente acha muito perigoso essa questão. E se você for aqui no artigo 5º, o que fala? O Poder Executivo Municipal poderá delegar, por meio de celebração de convênio, a regulação dos serviços públicos concedidos. Ora, vereador Denilson, esse mês a gente teve uma audiência pública aqui sobre a regulação da saúde. O que aconteceu quando ela foi prestada? Então, entregando a água, a gente manda a regulação para o Estado também? Essas perguntas devem ser feitas. Depois fala, a concessionária deve providenciar recursos financeiros necessários à implantação e ampliação e administração e melhoria do serviço. Aí, se você for no artigo 38, desculpa, os direitos emergentes da concessão poderão servir de financiamento para que visem melhorias do sistema. Então, assim, o dinheiro do município que vai ganhar com a concessão é que vai servir para garantir desse financiamento. Ora, se o dinheiro continua sendo público, a empresa continua sendo público, não faz sentido você privatizar um dinheiro que seja público. Aí depois a gente tem algumas perguntas aqui que a gente acha interessante fazer. Pela prestação de serviço, a concessionária será remunerada diretamente pelos usuários por meio da tarifa de água e esgoto. Essa tarifa de esgoto, ela será cobrada imediatamente à sessão, porque hoje a gente não tem tarifa de esgoto. E aí, no nosso entender, essa tarifa poderia ser cobrada depois que fizer essa estação de tratamento. Porque a gente vai pagar por uma coisa que ainda não está sendo feita, porque hoje a gente já pagou pela coleta. E a gente vai pagar pelo tratamento sem ter o tratamento. Depois, aqui no artigo 14, fala que a concessionária, a execução exclusiva direta do pessoal do serviço concedido, devendo responder pelos prejuízos causados ao município, aos usuários e a terceiros em função da sua atividade, exceto nos casos de suspensão ou interrupção do fornecimento ou cobrança indevida. Uai, se todos os entes hoje que fazem uma cobrança indevida, eles são responsabilizados, por que a concessionária não pode ser? E se houver suspensão do fornecimento de um mês, ela não poderá ser responsabilizada? Da regulação que a gente já falou. E aí, o artigo 23 incumbe ao poder concedente regulamentar o serviço, aplicar penalidade. São 10 artigos que falam da obrigação do poder que está concedendo. Cumprir, fazer cumprir as disposições regulamentares, zelar pela boa quantidade de serviço, uma série de outros aqui. Aí no parágrafo único fala, as competências previstas neste artigo poderão ser delegadas à SAC. Alguém sabe o que é essa SAC? Sabe?
Alguém, você sabe o que é SAC? Nem o Google sabe. Sério, pode ser, nem o Google sabe o que é SAC. Então é o seguinte, se o município vai delegar a regulação, vai delegar as obrigações, ele vai fazer o quê? Gente, está no contrato. Eu não estou falando desse governo aqui agora, mas pode ser que quem regule seja o próximo. Isso está no contrato. Né? Então vai ter por uma entidade que a gente nem sabe quem é. Nós perguntamos porque o meu tempo ali já está quase acabando. Artigo 37. Esse daqui diz diretamente a gente. A concessionária poderá negociar suas tarifas diretamente com grandes usuários de serviço, mediante contrato específico, desde que seja ouvido previamente o regulador. Gente, olha, presta atenção. A pessoa constrói 10 piscinas olímpicas ali. Ele passa a ter um grande usuário de serviço. Né? E ele tem água todo dia. E aí a empresa pode negociar com ele uma taxa mais barata. Agora a pessoa que mora lá na SEAB, lá no Surubi, lá no Bedim, que às vezes tem água 2, 3 vezes por semana, não é, vereador Cariz? As pessoas não estão te cobrando isso? Ele vai pagar uma taxa mais cara. Porque ele consome pouco. Essa lógica de mercado, ela não pode ser aplicada no serviço público. Porque quem acaba pagando são as pessoas que têm menos condições. Né? Então essas perguntas, quando abre o contrato assim, privatização, não privatização,